tudo bem? A aula de hoje é sobre conjunto dos números reais. Quem é o conjunto dos números reais, né, gente? O conjunto dos números reais, ele é composto por todos os conjuntos que vocês estudaram anteriormente, tá? É o conjunto dos números naturais, que vocês se lembram que são todos os números inteiros positivos. O conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, que é o conjunto de todos os números inteiros positivos e negativos. O conjunto dos números racionais, que é aquele conjunto composto por todos os números que podem ser escritos em forma de fração. O conjunto dos números irracionais, que nós vimos aí na aula anterior, que os números irracionais são os números que são escritos na forma decimal de forma infinita e não periódica. Lembra que não tem como a gente determinar aí um período. Então, todos esses conjuntos juntos formam o conjunto dos números reais. Dentro do conjunto dos números reais, nós temos subdivisões, que são os números reais com asterisco, que são os números reais diferentes de zero. Os números reais positivos, que é o R maisinho aqui, que são os números reais iguais ou maiores que zero. Os números reais negativos são os números reais iguais ou menores que zero, certo? Os reais asterisco positivo são os números reais positivos maiores que zero, certo? O zero não entra dentro desse conjunto. Os reais asterisco negativo são os números reais negativos, ou seja, os menores que zero. E zero não entra também nessa parte dos conjuntos dos números reais. Agora, as operações com números reais. Quais operações são possíveis, gente? Todas as operações são possíveis dentro do conjunto dos números reais, tá? Diferente dos outros conjuntos que tinham aí algumas restrições nas operações, ou dos números reais não tem nenhum tipo de restrição, porque dentro dele estão compreendidos todos os números. Então, nós podemos efetuar qualquer operação aí dentro desse conjunto, exceto as operações impossíveis. Quais são elas? Lembra que eu já expliquei para vocês que é uma raiz quadrada de número negativo. É impossível, não existe. Ou divisão por zero. Por zero. Não existe, certo? Nenhum número pode ser dividido por zero. Essas são as únicas operações que nós não podemos fazer com os números reais, porque elas não existem, né, gente? É uma matéria bem simples aí. Nós temos alguns exercícios de fixação para vocês verem se conseguiram ou não compreender essa parte. Eu deixei lá no aplicativo para vocês, vou pedir para vocês fazerem e me darem aí uma devolutiva, tá, turma? Até a próxima aula, tchau, tchau.